8 títulos do Mr. Olympia, nenhuma derrota na maior competição do fisiculturismo. Um domínio absoluto no esporte. E ainda assim, quando falamos dos maiores fisiculturistas da história, seu nome muitas vezes fica em segundo plano. Mas por quê? Lee Haney fez o que poucos conseguiram. Ele foi uma lenda no seu tempo, mas parece que, ao longo dos anos, seu legado foi sendo esquecido por muitos fãs do esporte. Enquanto nomes como Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman e Dorian Yates ainda são amplamente discutidos, Haney raramente é lembrado no mesmo nível. O que fez com que um dos maiores campeões do fisiculturismo ficasse apagado na história? Será que foi seu estilo de competição ou talvez sua rápida transição para fora do esporte? Hoje vamos entender por que Lee Haney não recebe o reconhecimento que merece e qual foi seu verdadeiro impacto no fisiculturismo. Nascido em 11 de novembro de 1959, na pequena cidade de Spartanburg, na Carolina do Sul, Haney começou a se interessar pelo fisiculturismo ainda jovem. Ele rapidamente se destacou pelo seu físico impressionante, mesmo antes de competir profissionalmente. Com uma genética privilegiada e muito trabalho duro, Haney subiu rapidamente no cenário do fisiculturismo, vencendo seu primeiro grande título em 1979, no Teen Mr. America. Mas foi em 1982, ao vencer o NPC Nationals e o Mundial da FBB, que ele deixou claro que seria uma ameaça para a categoria profissional. Em 1984, quando ele conquistou seu primeiro título do Mr. Olympia, derrotando o então campeão Samir Bannout. Com apenas 24 anos, Haney se tornou o mais jovem a vencer a competição até aquele momento. De 1984 a 1991, Lee Haney dominou completamente o fisiculturismo. Ele se tornou o primeiro atleta a vencer 8 títulos consecutivos do Mr. Olympia, um recorde que só seria igualado muitos anos depois por Ronnie Coleman. Mas o que fez Haney tão especial? Seu físico era um equilíbrio perfeito entre tamanho, proporção e definição. Haney foi um dos primeiros a combinar um visual bem definido junto de um físico massivo. Antes dele, os fisiculturistas geralmente precisavam escolher entre um físico mais estético, definido ou mais massivo. Haney trouxe esse novo padrão para o esporte, e muitos consideram que ele foi a ponte entre a era clássica e a era moderna do fisiculturismo, influenciando nomes como Dorian Yates e Ronnie Coleman. Portanto, diante de tamanha grandeza, voltamos à pergunta: por que, com toda a sua importância, Lee Haney não recebe o mesmo reconhecimento que outros campeões? O primeiro ponto abordado se refere à sua personalidade discreta e pouca exposição midiática. Enquanto alguns dos maiores nomes do fisiculturismo ficaram marcados por personalidades fortes, provocações e rivalidades acirradas, Lee Haney sempre foi um atleta focado e bem reservado. Ele não criava polêmicas, não entrava em discussões públicas e sempre manteve uma postura profissional dentro e fora dos palcos. Isso, por um lado, fez com que ele fosse um campeão respeitado, mas, por outro, contribuiu para sua falta de reconhecimento. O segundo ponto se refere à falta de rivalidades icônicas. No fisiculturismo e nos esportes em geral, as grandes histórias muitas vezes são movidas por rivalidades intensas e personalidades marcantes. Se olharmos para outros campeões, quase todos tiveram algum tipo de rivalidade que ajudou a aumentar sua popularidade. Ronnie Coleman teve Jay Cutler, Dorian Yates teve Shawn Ray e Phil Heath teve Kai Greene. E Haney simplesmente não teve um rival que realmente fizesse sua história ganhar ainda mais destaque. No caso dele, seus principais adversários, como Rich Gaspari e Lee Labrada, eram grandes atletas, mas eles nunca foram realmente uma enorme ameaça ao seu reinado. Ele dominava o Olympia de forma absoluta, sem grandes desafios. E sem um grande rival à altura, suas vitórias acabavam sendo vistas como esperadas, o que pode ter reduzido seu impacto midiático. Se Haney tivesse continuado até 1992 ou 1993, ele teria sido o primeiro a enfrentar o início da era dos Mass Monsters. A batalha entre ele e Dorian, que aconteceu somente uma vez em 1991, poderia ter sido uma das maiores rivalidades da história.
No terceiro ponto, podemos citar o pouco envolvimento no fisiculturismo após a aposentadoria. Lee Haney se aposentou muito cedo. Após conquistar seu 8º título do Mr. Olympia em 1991, ele decidiu sair do esporte com apenas 31 anos de idade. E diferente de outros campeões que permaneceram ativos no esporte, seja como treinadores, comentaristas ou empresários, Haney seguiu um caminho diferente e se dedicou mais à sua família, ao trabalho com treinamento de saúde e bem-estar, e até chegou a atuar como presidente do Conselho de Aptidão Física e Esportes durante o governo de Bill Clinton. E por último, e o principal motivo, a baixa audiência do fisiculturismo nos anos 80. Um fator crucial que ajudou a tornar Haney menos lembrado foi a própria popularidade do fisiculturismo na década de 80. Após a aposentadoria do Arnold em 1975, o Olympia perdeu parte do apelo comercial. Sem uma figura tão icônica quanto Arnold, o interesse do público foi diminuindo. Com isso, a mídia esportiva não dava mais tanta atenção ao fisiculturismo nos final dos anos 70 e durante os anos 80. O Olympia não era televisionado amplamente, perdeu espaço nos jornais e acabou permanecendo muito restrito às revistas especializadas e a um público de nicho. Foi só nos anos 90, com a ascensão de Dorian Yates e depois com o surgimento de Ronnie Coleman e companhia, que o Olympia voltou a ganhar força. A era dos Mass Monsters trouxe um novo apelo visual ao esporte. O crescimento de novos meios de comunicação e DVDs de treinamento ajudaram a expandir a popularidade do fisiculturismo. Mas quando isso aconteceu, Lee Haney já estava aposentado. Seu reinado ficou preso em um período de transição onde o esporte ainda não tinha a exposição que viria a ter nos anos seguintes. Lee Haney é, sem dúvidas, um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos. 8 títulos consecutivos do Mr. Olympia não são conquistados por acaso. Mas, infelizmente, Haney não recebe o mesmo reconhecimento que outros campeões, como Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman ou até mesmo Dorian Yates, pelos fatores que discutimos. E aí fica a pergunta: será que Lee Haney teria um reconhecimento maior se tivesse competido nos anos 90 ou 2000? Será que, com mais exposição na mídia, seu nome estaria entre os mais comentados até hoje? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como esse. E até a próxima!